Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis. Casper Ruud é finalista do Masters 1000 de Roma, uma grande campanha do tenista norueguês e hoje foi um jogo, tranquilinho, né? Mesmo com a interrupção por causa da chuva, o Ruud passeou para cima do Darderi, duplo 6-1. O nível de tênis que o Darderi jogou, né, foi fantástico, levou ele até as semifinais, duas vitórias muito grandes, né? Uma contra o Zverev, número 3 do mundo, aí venceu a jovem promessa que está encantando o mundo do tênis nessa Giro de Saibro, Rafael Roder. Mas hoje, né, tipo assim, a marra não ajudou não, né? Porque foi entrar lá com aquele óculos, né? Ele tava com a confiança daquelas, né? Até ignorou o protocolo, que normalmente ele leva a criança junto, coitado do moleque, né? Não pôde nem ali seguir o protocolo direito, porque o Darderi também devia estar vendo nada com aquele óculos, né? Aí eu fico olhando para esse comportamento, o Darderi tá cheio de confiança, etc, né? Mas olha, ele tá enfrentando um cara que tava jogando pra caramba, né? Melhor do que os outros dois, né? Tipo, o Ruud tava jogando melhor que esses caras, né? Veio de atuações, assim, o único momento ruim do Ruud o torneio todo foi o segundo set contra o Khachanov. De resto, ele tá passando por cima de todo mundo, né? É um tenista muito diferente desses outros dois, né? Tipo, principalmente quando você trata o pessoal da maneira de jogar, é um cara muito mais talhado ao side, jogando com aquele spinzão alto, jogo pesado, né? E pra mim é o melhor que o Ruud tá jogando na minha vida toda, assim, acompanhando ele no side, né? Porque, assim, eu sei que ele já foi finalista de Roland Garros outras duas vezes, mas eu falo por mim, eu nunca acreditei que ele ia ganhar aquelas finais. Tipo, ele enfrentando o Nadal e o Djokovic na final, né? Aquela final do Nadal foi até crueldade, né? Porque a gente viu assim, o Ruud domina a arte do side, mas ele enfrentou um cara que fazia tudo melhor do que ele, né? O outro Djokovic fez um grande jogo, né? Mas assim, era o Djokovic, né? E a mesma coisa eu penso, né? Tipo, eu sempre tenho aquela impressão de que o Ruud é um cara super sólido, super consistente, que se alguém consegue superar essas barreiras, ele não tem muita resposta. Eu não tô tendo tanto essa impressão com o Ruud desse torneio, né? Porque ele tá indo pra rede, ele tá batendo backhand muito mais agressivo do que o normal. Hoje ele fez vários winners na paralela de backhand, que não era o que ele tava fazendo normalmente, né? O forehand dele tá o melhor em muito tempo, né? Tipo, não que seja ainda o meu favorito, mas ele tá funcionando muito bem, né? Tá jogando muito mais agressivo do que o normal e sustentando. O saque dele tem funcionado muito melhor. Então, assim, ele tem sido um tenista bem mais dinâmico, né? Joga o tênis dele, obviamente, se defende bem, ataca quando tem oportunidade, mas assim, ele tá conseguindo se impor muito mais, né? E o Darderi, né, por mais que ele tenha se defendido bem, ele tá enfrentando um cara que é um mestre na arte de se defender, né? E ele precisaria de muito hoje para machucar o Casper Ruud, né? E é uma bola muito mais difícil de usar a força dele para acelerar o golpe dele, igual ele fez com o Roder, né? E ele não joga lento como o Zverev jogou, né? Tipo, o Zverev jogou lento demais no terceiro set. Então, a gente vê um jogo que no final das contas, né, é muito impressionante por parte do Ruud, um atropelo. Mas a verdade é que assim, o Darderi foi muito além das expectativas. Eu mantenho a minha opinião, eu não esperava e eu não acho que ele se torne um jogador melhor que o Roder e Zverev que ele ganhou esses jogos. Ele fez as partidas da vida dele, é um nível de tênis bem mais alto que eu tava vendo ele fazendo o ano todo. Tipo assim, as campanhas que ele fez, ele tava com duas vitórias e três derrotas nos torneios anteriores, né? Tipo, Monte Carlo, se não me engano, ele joga Munique ou Barcelona, agora não vou lembrar de cabeça, mas ele jogou um dos dois, né? E aí Madrid, tipo, em Munique e Barcelona ele ganha um jogo e perde no seguinte. Em Monte Carlo ele perdeu na estreia pro Hurkacz, né? Então assim, ele está na semifinal desse Masters 1000 com méritos, jogou muito bem, jogou pra estar ali, é um ponto fora da curva, né? Tanto é que é a primeira vez que ele tá lá, né? Tipo, não é tipo como se fosse um cara que frequentemente vai longe dos torneios grandes, né? Tipo, ele é um cara que eu falei aqui, eu chamei ele de Leão de 250, porque é lá onde ele tem o maior protagonismo na carreira dele. Ele ganha muitos 250, com chaves um pouco mais vazias, né? E a questão é, hoje ele tá num torneio que assim, não tem moleza, tipo, nas oitavas, nas quartas, só fica pior. O torneio vai selecionando, né? E assim, pra mim hoje ele jogou muito mal, né? Tipo, não é apenas o aspecto de assim, lá ele soube o que fazer contra o Rodar, né? Que foi saber sofrer, aguentar, esperar janelas para contra-atacar, né? Hoje nada, né? Tipo, hoje tentou atacar antes do Ruud, não funcionou, tentou ir pra fazer curtas, não funcionou, e assim, foi um jogo que ele se desesperou muito fácil, cometeu erros demais, né? Esse é um jogo que ele se sentiu bem acuado e intimidado pelo que o Ruud estava fazendo, né? E o Ruud é um tenista inteligente o suficiente para não se apressar, esperar o tempo dele para conseguir a vitória, né? Tipo, até que ele perde alguns match points, mas fica na dele, espera ali a oportunidade, então ele tá com uma vantagem muito grande. E essa inteligência emocional do Ruud fez toda a diferença para essa vitória. E olha, final, mas eu não sei o que esperar do Ruud na final, né? Tipo, óbvio que a tendência, né, ele enfrentar o Sinner, né, que vai enfrentar agora o Daniil Medvedev,
Eu vou dar minha opinião. Contra o Medvedev, um jogo muito aberto, dependendo do Medvedev que aparecer. Se é a melhor versão do Medvedev, é um jogo que dá pra gente falar que tem uma batalha interessante, mas no Saibro a vantagem é pro Ruud pra mim, né? Contra o Sinner eu acho que encaixa de jogo ruim, né? Porque, assim, tudo bem que jogando no nível que ele tá hoje, né? Tá bem melhor do que Roma no passado. Pra mim tá bem melhor. Eu acho difícil repetir aquele 6-0, 6-1. Opinião pessoal minha. Eu acho que aquilo lá é um ponto fora da curva, né? Tipo, você acreditar que o Ruud vai ganhar menos games que o Poprin naquela atuação fedorenta dele? Não, eu não acho, né? E acho que o Sinner tá um pouquinho mais cansado porque ele não tirou um descanso grande desde Indian Wells, né? Ele tem que recuperar um pouco o fôlego, ele não tá com a intensidade para mim o mais alto possível, né? É o preço que se paga para uma temporada longa. Mas a questão é, eu acho que o Ruud tá jogando mais agressivo, melhor, com peso de bola melhor. Eu acho que tem jogo, se ele conseguir manter o que ele fez hoje. Mas ainda assim é um encaixe ruim, porque o Sinner adora essas bolas de cima para baixo, né? E nem sempre o peso de bola mais alto incomoda tanto o Sinner, né? Que ele consegue conduzir bem e até às vezes toma mais liberdade para acelerar ainda mais os golpes dele. Então, eu não sei o que esperar tanto desse jogo. Mas se o Ruud jogar como ele vem jogando nesse torneio até agora, eu não duvido o jogo ser interessante, o jogo ser disputado, ser bacana. Então, vamos ver. Tô curioso aí para ver quem que passa, mas antes de pensar no jogo dele contra o Sinner, vamos ver que Daniil Medvedev vai fazer contra o italiano. Obviamente, favoritismo do italiano, mas para mim um confronto sempre muito divertido entre dois dos melhores tenistas da geração. Óbvio que o Sinner é patamar acima do Medvedev, mas é aquele negócio, né? Tipo, o Sinner que a gente está vendo hoje, né? Ele só existe muito por causa das dificuldades que o italiano tinha contra o russo e que ele teve que solucionar. Porque, assim, ele conseguia machucar o Alcaraz na fórmula antiga, mas para machucar o Medvedev ele teve que levar o jogo dele para outro patamar, e muito do Sinner que a gente está vendo hoje é muito fruto do que ele tinha dificuldade contra Djokovic e contra o Medvedev, não necessariamente contra o Alcaraz. Essas são as palavras do próprio Sinner, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.